Então, gente, dando continuidade no assunto da disciplina de Tecnologia Mecânica, hoje a gente vai ver sobre fluidos de corte. Então, a definição de fluido de corte. Fluidos de corte são aqueles líquidos e gases aplicados na ferramenta e no material, ou seja, você está aplicando o fluido de corte ao mesmo tempo nos dois objetos, certo? Não adianta nada você colocar o fluido de corte só na ferramenta, por exemplo. Então, no material que está sendo usado, a fim de facilitar a operação de corte, tá? E aí, também podem ser chamados de lubrificantes ou refrigerantes em virtude dessas duas principais características. E aí, no caso, a primeira característica seria reduzir o atrito entre a ferramenta e a superfície de corte. No caso aí seria o aspecto da lubrificação. E o segundo seria diminuir a temperatura na região de corte. Então, não atingir altas temperaturas por conta do processo de atrito e formação do cavaco, da formação do material, né? E aí seria a refrigeração, tá? Então, os fluidos de corte, eles tendem a ter esses dois aspectos, mas tem fluidos de corte que eles só trabalham com lubrificação e tem fluidos de corte que só trabalham com a refrigeração. Então, as funções do fluido de corte. O caráter funcional é redução de atrito entre ferramenta e cavaco, expulsão dos cavacos gerados, principalmente se for furação profundas, refrigeração da ferramenta, refrigeração da peça, e aí no caso seria a redução dos danos térmicos, manutenção da medida, ou seja, você mantém o corte e facilidade de manuseio, melhoria, né, no caso do acabamento da superfície usinada, então porque você reduz o atrito em relação da peça e ferramenta, e redução dos danos térmicos. Então, você também não tem o aspecto da superfície estar queimada. Refrigeração da máquina ferramenta e precisão, no caso aí, do posicionamento entre a ferramenta e a peça. E do caráter econômico seria a redução do consumo de energia, no caso de energia de usinagem. Redução dos custos de ferramenta, e aí você aumenta, utilizando fluidos de corte, você aumenta o tempo de vida útil da sua ferramenta, então consequentemente você troca menos e aí consequentemente você tem um custo reduzido. Diminuição ou eliminação da corrosão na peça, então isso também ajuda, e aí se você está tirando a corrosão, também está melhorando o acabamento dessa peça. E aí aqui a gente tem as regiões de aplicação do fluido de corte. E aí a gente tem a zona A, que fica entre a ferramenta e o cavaco. Então, aqui, certo? E aí, você nessa zona tem uma diminuição de atrito na interface de ferramenta e cavaco, e aí, consequentemente, a diminuição do calor gerado. Na zona B, que aí no caso seria a zona entre a superfície de folga, né, da ferramenta com a peça, e aí você também tem a diminuição do calor gerado. E a zona C, que fica aqui, né, que é basicamente o cavaco. E aí, dependendo do ângulo de cisalhamento, ou seja, dessa variável aqui, ó, desse ângulo aqui, e o aumento desse ângulo e a diminuição da taxa de deformação. Então, consequentemente, você tem um cavaco mais partido, ao invés de ter um cavaco longo. E aí a gente tem as características de um bom fluido de corte. E aí, se ele é um bom refrigerante, ele vai ter uma baixa viscosidade, a fim de que flua facilmente. Então, por exemplo, viscosidade é a característica de fluidez de um fluido, tá? Então, a água, ela é muito mais fluida do que, por exemplo, um detergente.
Então, o detergente ele é muito mais viscoso do que a água, certo? Capacidade de molhar bem o material para criar um bom contato térmico. Então, se você é bem viscoso, você vai ter essa capacidade de molhar. Mas também, se você é viscoso demais, você se espalha e acaba indo embora dessa sua superfície. Então, se você vai embora, você não tem como levar com você o calor. E aí, se você não está levando com você com o calor, você não está sendo um bom fluido refrigerante. Porque o bom fluido refrigerante precisa levar o calor com ele e tirar o calor da peça e da ferramenta. Uma alta no calor específico e uma alta condutividade térmica, que é basicamente isso que eu acabei de falar, que é ele conseguir retirar bastante calor desse processo e levar e tirar da ferramenta e da peça. Ser um bom lubrificante e aí resistir às pressões e temperaturas elevadas sem vaporizar, porque aí se deixar de ser fluido virar vapor. Nesse caso aí, se o refrigerante é um fluido, ele não vai estar de acordo com as características de usinagem, né? Boas propriedades anti-fricção e antissoldantes, para que você não tenha aumentar, na verdade, né, o atrito, por exemplo. E viscosidade adequada, porque a viscosidade tem que ser suficiente e baixa para permitir a fácil circulação do fluido e suficientemente alta de modo a permitir uma boa aderência no fluido e superfície da ferramenta. E aí as características gerais. Tem que ter ausência de odores desagradáveis, porque aí essa presença de odores e odor, seu fluido de corte começa a ter um odor muito forte, significa que vai ter bactérias. E aí, se tem proliferação de bactérias, ele não vai mais servir para fluido de corte, então você vai ter que trocar. Então, esse é um aspecto que você pode observar. Não corroer, mas pelo contrário, tem a capacidade de proteger a peça e a máquina dos efeitos de corrosão, então permitir essa capacidade anticorrosiva, certo? Isenção da tendência a originar precipitados sólidos, ou seja, formar partículas, essas partículas podem entrar em guias, entupir até mesmo o canal de lubrificação do fluido de corte, certo? Não ocasionar danos à pele humana e outros riscos à saúde. Então, se você entrar em contato, então não pode causar, por exemplo, uma queimadura muito grave na sua mão. Ou se você inalar o vapor, também não pode prejudicar o seu trato respiratório. Mas isso aí, todos esses fluidos, eles tendem a fazer isso. Então, a gente vai mais pra frente que vocês precisam utilizar os EPIs, certo? E aí a gente tem os grupos de fluido de corte. A gente tem o sólido, que pode ser o grafite, o sulfeto de molibdênio, que no caso eles só lubrificam. O líquido é mais importante e mais amplamente empregado. Eles ocupam lugar de destaque por apresentar propriedades refrigerantes e lubrificantes, ou seja, as duas propriedades. E gasosos, que pode ser o argônio, o CO2 e o nitrogênio, que só vão refrigerar, tá? Então aqui a gente tem um exemplo desse sulfeto de molibdênio, a figura do pó e do líquido. E aí a gente tem alguns subgrupos desses fluidos de corte de acordo com a norma de 51.38.5, que aí eles podem ser miscíveis em água e não miscíveis em água. E aí, no caso, miscíveis em água, significa que você pode adicionar água à sua mistura, certo? Seu óleo. E aí, pode ser só água, que aí tem refrigeração, mas tem baixa viscosidade, baixo preço. Não é inflamável, mas provoca corrosão. Então, não utilizem água, por favor. Só se for para furar a parede, uma coisa assim, doméstica. Mas uso industrial não é recomendável. Emulsões, que seria uma mistura de óleo, normalmente mineral, e água numa proporção de 1:10, ou
pode chegar de 1 a 10 a 1 a 1000 e mantém uma boa capacidade de refrigeração e inclui as capacidades de lubrificação. E os não miscíveis em água, que são os óleos, podem ser óleos minerais, derivados de petróleo, menos sujeitos à oxidação, graxos, que podem ser de origem animal ou vegetal, e são excelentes em ação lubrificante e podem ser químicos ou sintéticos, alta capacidade de refrigeração. Então, na verdade, o que vai acontecer na oficina é que a gente sempre vai ter essas emulsões, ou seja, a gente vai ter um óleo sintético comprado misturado com água, certo? E aí a gente pode ter aditivos a esses óleos que vão melhorar algumas propriedades, certo? Então, os mais utilizados são anti-espumantes, que vai, no caso, evitar a formação da espuma, como o nome já diz, que pode vir a impedir uma boa visão da região do corte e comprometer o efeito de refrigeração do fluido. Anticorrosivos, que vai proteger a peça, a ferramenta, a máquina-ferramenta da corrosão. Geralmente são produtos à base de nitrito de sódio. Antioxidantes têm a função de impedir que o óleo se deteriore quando em contato com o oxigênio do ar. Pode ser detergentes, que aí no caso vai reduzir a deposição do iodo, lamas e borras, e aí no caso são essas partículas que vão... Na verdade são partículas, são bolinhas, sabe? Como se fosse você olhar sem sujeira. E aí esses detergentes estão aí para evitar essa formação. Emulgadores, que são responsáveis pela formação de emulsão em óleo em água, ou seja, a mistura, né, desses dois fluidos que nos misturam. Biocidas, substâncias ou misturas químicas que inibem o crescimento do micro-organismo. E aí, no caso, é importante para evitar o cheiro, né, o odor. E agente CP, que é de extrema pressão. Então, são utilizados em fluidos de corte que trabalham em usinagem com fluido a alta pressão, tá? E aí são operações mais severas de corte que conferem aos fluidos de corte uma lubricidade melhorada que suportarão elevadas temperaturas e pressões de corte. E aí reduzir o contato entre a ferramenta e o material. E os principais agentes do EP são a base de enxofre, cloro e fósforo. E aí a gente entra nos problemas de uso do fluido de corte. O fluido de corte ele é nocivo ao homem e ao meio ambiente, ou seja, se você entrar em contato, você pode ter reações alérgicas, então sua pele pode pipocar, né? Você pode ter uma queimadura. E também se entrar nos olhos ou você respirar vapor, por exemplo, você pode ter muitos problemas. Não de imediatamente, mas ao longo do tempo, ao longo do uso, você vai ter, certo? E se faz mal pra gente, consequentemente vai fazer mal pro meio ambiente, né? Então, você despejar os fluidos de corte no rio, nos mares ou até mesmo na terra, você vai estar prejudicando gravemente o meio ambiente. O contato de fluido com o operador pode ser direto, através de vapores ou névoas, ou pelos subprodutos, né? Na hora até mesmo de você trocar, se você não tiver luvas e tal. Pode causar doenças pela ação direta com fluido de corte, e aí no caso seria problemas de pele, né? Irritações. Câncer também pode se provocar e doenças pulmonares. O descarte do fluido também vai gerar agressão ao meio ambiente. Existem leis, certo, de como você deve descartar esses fluidos de corte para diminuição desse impacto. E também existem formas de você tratar esses fluidos de corte, retirar, né, as impurezas, voltar com as qualidades que ele deveria ter e assim reutilizar. Meio de refrigeração. Então, há diferentes meios de refrigeração empregados no torneamento, certo? Então, a gente tem esses 5 aqui, que seria a emulsão, que seria a mistura de água e óleo. E aí, de 5 a 10% de óleo na água é o meio de refrigeração mais comum. O óleo, que em algumas máquinas o óleo vai substituir a emulsão.
ar comprimido, que é utilizado para escoar o cavaco, mas não remove eficientemente calor. Então, basicamente, só para limpeza, tirar. O MQL, que é a lubrificação em quantidade mínima, ou seja, você coloca o mínimo possível de fluido de corte. E aí, no caso, pode ser ar comprimido com a quantidade mínima de óleo para lubrificação. Então, a gente chama isso aí como se fosse uma evaporaçãozinha. Então, você vaporiza, né, esse fluido de corte na sua ferramenta e peça. E refrigeração criogênica, que no caso seria com gás liquefeito, usado para refrigeração, para maximizar o efeito da refrigeração. Emulsões, óleo e ar podem ser aplicados através dos canais de refrigeração das ferramentas, por exemplo, do torneamento. Quando falamos em refrigeração de modo geral, estamos nos referindo à refrigeração com emulsões ou óleo, certo? Então, sempre é emulsão ou é óleo. Muito raro ver outro tipo de refrigeração, principalmente no torneamento. E aí, por quê? Porque essa lubrificação em quantidade mínima e criogênica vai precisar de equipamentos especiais, né? Então, você vai estar adicionando custos ao seu processo de usinagem, que talvez, dependendo da sua produção, dependendo do que você faça, não vale a pena o investimento. E aí a gente tem a saída de refrigeração, que aí no caso, as ferramentas de torneamento mais modernas são equipadas com essa refrigeração interna através da ferramenta, ou seja, o fluido de corte sai da ferramenta, certo? Seja da ferramenta em si ou do suporte da ferramenta. Podem misturar os dois tipos de refrigeração superior e refrigeração inferior de precisão, e as saídas das ferramentas podem ser desses tipos. Então, refrigeração de precisão ou superior, um olhar ou semelhante direciona o feixe de refrigeração diretamente em direção à zona de corte. Aí, no caso, seria ao lado da superfície saída da sua ferramenta. Reduz a temperatura e melhora o controle do cavaco, ou seja, também pode quebrar o cavaco. Pode ser usada com alta pressão para melhorar, né, a quebra desses cavacos. A refrigeração inferior, ou um feixe de refrigeração ao lado do flanco, e aí no caso seria para remover calor da pastilha de forma eficiente e oferece vida útil mais longa às ferramentas. E a saída da refrigeração convencional, que por exemplo são olhares ajustáveis, então por exemplo as torneiras, você lá introduzir o óleo através de uma bisnaguinha, ou até mesmo com uma garrafa, por aí vai, certo? E aí é destinada à vazão de refrigeração através das pastilhas, da peça durante a usinagem. Também pode ser chamada de refrigeração por imersão, porque aí você coloca o fluido de corte em tudo, literalmente você dá um banho na ferramenta e na peça. E aí não são projetados para uso de alta pressão do fluido de corte. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, dessa saída de refrigeração. Então a gente tem aqui, primeira parte, suportes de ferramentas para torneamento. E aí a gente tem um com canal duplo, que sai de um lado e sai do outro, e um outro só com o canal que sai por cima aqui da sua peça, certo? Então, no caso aqui, seria a saída de refrigeração inferior. Essa aqui seria a convencional, que é a mais comum. Você tem lá e basicamente dá um banho na sua ferramenta e na sua peça, certo? Aqui a gente tem outro exemplo que sai com pressão, o jato, né? E aqui você também tem dois jatos saindo. E aí a gente poderia dizer que seria mais... aqui tá saindo bem
pontinha do bit, e aqui tá pegando uma área bem maior, né? E aí a refrigeração por precisão, as ferramentas de torneamento modernas apresentam esses olhares que fornecem refrigeração de precisão direcionada exatamente à zona de corte, ao lado da saída, o que controla a quebra dos cavacos e oferece uma usinagem segura. Para otimizar a capacidade da máquina e melhorar ainda mais a vida útil da ferramenta e formação desses cavacos, a refrigeração e a velocidade podem ser ajustadas com o diâmetro desse olhar, então você pode ou até mesmo fechar e abrir a passagem, né? Se você tiver uma válvula reguladora. Efeitos positivos de refrigeração de precisão melhora com a baixa pressão de refrigeração, porém com a pressão mais alta, materiais mais difíceis de usinar podem ser usinados, certo? Com a refrigeração de precisão, você melhora o controle dos cavacos, então você tem cavacos mais curtos, consequentemente aumenta a vida útil da ferramenta e melhora a segurança do processo e produtividade. Sem refrigeração de precisão, o entupimento de cavacos pode ser um problema e aí causar um parado na máquina para limpeza, né? E aí pode ocasionar defeitos que você precisa fazer manutenção. Depois, o aumento do desgaste da ferramenta e o acabamento superficial que não vai ser legal, ou seja, vai ser insatisfatório. E aí a gente tem aqui a refrigeração inferior, que no caso no torneamento moderno são mais utilizadas, e aí no caso a refrigeração controla o calor na zona de corte, melhorando, né, a vida útil da ferramenta e oferecendo uma usinagem mais previsível. A refrigeração inferior já é bastante eficiente com baixa pressão de refrigeração, porém quanto mais alta a pressão, maior o efeito observado no aumento da vida útil da ferramenta. Então, quanto maior a pressão, maior vai ser o tempo, né, de vida útil da ferramenta. É possível aumentar a velocidade de corte e o avanço para melhorar o resultado. E a gente também pode utilizar a usinagem a seco. E aí, no caso, a usinagem a seco já pode ser empregada em torneamento e fresamento de aços e ferros fundidos, com ferramentas de metal duro revestido e ferramentas cerâmicas e de CBN, né? Carboneto de bório, nitreto, uma coisa assim. A ausência do fluido de corte exige a introdução de medidas adequadas que vai compensar a falta das funções primárias desses fluidos. Então, você precisa, né, de um sistema de refrigeração de máquina-ferramenta, sistema de retrato de cavaco da região de trabalho e adequação da geometria da ferramenta. E aí, você pode variar essa pressão de refrigeração, né? Então, a gente vai trabalhar com altas pressões, que aumentam o consumo de energia, e que precisa ser considerado do ponto de vista da sustentabilidade e custo. Então, se você vai ter aplicação de fio de corte a altas pressões, você está introduzindo custos ao seu maquinário, certo? Alta pressão também pode aumentar a produtividade, então você tem literalmente que fazer o custo, ou seja, saber se aumentar o custo de produção de uma peça vai fazer com que eu produza mais peças no mesmo tempo, certo? Para ver se isso compensa. E aí, a alta pressão na máquina, justamente com o bocal, cria um jato de refrigeração de alta velocidade, o qual, por sua vez, cria uma cunha hidráulica. Os jatos refrigerantes têm 3 efeitos principais: proporcionar a refrigeração mais eficiente da pastilha na zona de contato, afastar os cavacos rapidamente da pastilha, reduzindo seu desgaste, e ajustar e quebrar os cavacos em pedaços pequenos e retirar da zona de corte. E aí a gente tem aqui a escolha da pressão. Então pode ser entre 7 e 10 bar, que significa de 100 a 150 psi. E aí é uma refrigeração de precisão que oferece melhor controle do cavaco e segurança dos processos de aço. E em outros materiais comuns, graças à precisão, você pode aumentar os dados do
corte, mantendo a segurança do processo, de 70 a 80 bar, ou seja, 10 vezes mais, de 1000 a 1200 PSI, com a pressão mais alta também é possível obter a quebra de cavacos, usando geometrias desenhadas para refrigeração de pressão, você pode obter resultados ainda melhores. E se for de 150 a 200 bar ou 2.200 a 2.700 PSI, seria utilizado para materiais mais difíceis, como aços inoxidáveis, duplex, materiais HRSA. É necessária a pressão de refrigeração bem mais alta. E aí se utiliza porta-ferramentas com olhares para fornecer essa refrigeração de precisão e geometrias específicas para a refrigeração de precisão. Então a gente tem aqui outros exemplos de fluidos de corte sendo aplicados a alta pressão. Então você pode ver que a gente tem fluido de corte sendo aplicado pelas mangueiras. Primeiro caso, fluido de corte saindo aqui por cima do suporte e fluido de corte saindo em canais diretamente da ferramenta, tá? No caso aqui da broca. E aí a gente tem a usinagem com quantidade mínima de fluido de corte. E aí, quando não é possível eliminar o uso do fluido refrigerante, se utiliza essa técnica. E aí, no caso, você utiliza uma pequena quantidade de óleo, que vai ser pulverizado na região de corte, que normalmente fica na saída do cavaco ou entre a superfície de folga da ferramenta e a peça. As vazões, nesse caso, seriam de 10 a 20 mm por hora, que são bem menores do que uma usinagem convencional, que utiliza de 300 a 4.000 mililitros, por minuto, tá? Então, muito maior. E aí o controle sobre a quantidade desse fluido é importante, uma vez que os diferentes processos usinais necessitam diferentes quantidades de lubrificação. E aí a gente tem essas formas aqui de alimentação. A gente tem a forma interna, então que o fluido sai de dentro, e o externo. E aí o interno fornece por meio de canais embutidos na ferramenta, o ar é pressurizado e o fluido de corte são misturados no bocal por meio de um dispositivo. E aí nesse fornecimento o fluido de corte constantemente disponível nos pontos críticos é indicado para operações de furação e alagamento. O externo, que aí é fornecido no fornecimento no qual o bocal é mostrado separadamente da zona da máquina, e existe a mistura, né, do ar e fluido obtida por um dispositivo que vai ser colocado em tanque específico, indicado para operações de fresamento e torneamento. E aí a gente tem aqui dois exemplos de desempenho de condições de arrefecimento nos processos de furação, ou seja, o uso de alguns tipos de fluido de corte, de refrigeração do seu sistema na hora de usinagem. Então, aqui na primeira figura a gente tem os números de furos, comparação com usinagem a seco, a usinagem com a mínima quantidade de fluido e com emulsão de corte. Então, para as velocidades, os parâmetros de corte, velocidade de corte de 50 metros por minuto e uma profundidade um avanço de 0,5 milímetros por rotação. E aí aqui é para a gente fazer uma furação de um material HM, por aí vai, com um diâmetro de 6 milímetros. Então, uma furação de diâmetro de 6 milímetros, certo? E aí a gente pode ver que esse processo usinado nessa ferramenta para fazer a furação, né? Tanto o processo a seco quanto o processo com baixa quantidade, a gente conseguiu fazer a mesma quantidade de furações, 1.200. Já o processo por emulsão não conseguiu fazer tantas assim, então foi mais para baixo, foi acho que 1.000, né? E o que significa isso? Significa que a emulsão no processo de furação
não é tão adequada quanto não utilizar fluido de corte ou simplesmente usar o mínimo possível, certo? Já o tempo de corte é que vai fazer a diferença aqui em relação à escolha do processo a seco ou com a baixa quantidade de fluido de corte, certo? Então, com a emulsão eu consigo ter um tempo de corte muito mais rápido, ou seja, eu consigo cortar mais vezes, aumentar a minha produção, mas eu consequentemente tenho a quantidade de furo de corte menor, furos, né, feitos menores. E se eu levar em consideração só a seco e a quantidade mínima de furo de corte, eu vou ver a diferença aqui de velocidade. Então, os dois, eu corto a mesma coisa, mesma quantidade de furos, mas a mesma quantidade de fluido de corte, eu consigo trabalhar com tempo de corte menor, ou seja, mais baixo. E aí, se eu corto em menos tempo, significa que o processo é mais rápido, né? Então, no final das contas, utilizar a quantidade mínima de fluido de corte é ideal, nesse caso aqui, para a furação desse material com esse diâmetro, certo? Porque eu consigo um grande número de quantidade de furos em um tempo muito baixo, mais baixo, né? E aí a seleção do fluido de corte. E aí, nos casos, a seleção do fluido de corte vai depender desses parâmetros: as condições de usinagem, o material da ferramenta, o material da peça, a operação de usinagem, o tipo de maquinário, o tipo de produção, os aspectos ecológicos, então levar em consideração os operadores do meio ambiente, o custo desses fluidos de corte serem implementados na sua empresa e as recomendações dos fabricantes. E aí, as condições de usinagem, em usinagem de condições severas, ou seja, usinagem onde se tem alto avanço e profundidade e baixa velocidade de corte e com forças de cortes elevadas, é utilizado de fluido de corte lubrificante ou óleo puro, que é aplicado nas partes em contato. Já na usinagem branda ou leve, onde a velocidade de corte é alta, pode-se utilizar emulsões, que aí no caso vai melhorar a refrigeração. Já o material da ferramenta, alguns materiais utilizados são os aço rápido, metal duro, né, cerâmica, diamante, e eles vão ter essas propriedades: elevada dureza quente, elevada dureza frio, tenacidade, resistência à abrasão, estabilidade química e facilidade de obtenção a preços econômicos. E aí o aço rápido, por exemplo, mantém uma dureza boa até 600 graus Celsius. E aí possui a maior resistência à abrasão. Então eu preciso trabalhar até 600 graus Celsius. Se eu trabalhar acima de 600 graus Celsius, eu estou perdendo as qualidades do meu aço rápido. Então, para evitar o aumento dessa temperatura, eu vou utilizar um fluido refrigerante para retirar o calor do meu processo e evitar que eu chegue acima de 600 graus Celsius, certo? Também podemos adicionar antiferruginos, que aí no caso vai evitar a oxidação, a corrosão, né, da água no processo, no caso da emulsão. E aqui a gente tem a escolha do seu fluido de corte de acordo com o processo de usinagem que você vai fazer e o tipo de material, certo? Então a gente tem um exemplo aqui de um catálogo, de uma tabela, que mostra, por exemplo, o alumínio. Para um fresamento de alumínio, a gente utiliza um óleo solúvel, e aí seria 96% de água com um óleo mineral, ou um óleo mineral, né? Por exemplo, se a gente for lá para o ferro fundido e for utilizar o fresamento, então a gente vai utilizar seco, já não vai utilizar fluido de corte. Se a gente for para um torneamento de latão, então você utiliza um óleo mineral com 10% de gordura. E se for um ferro maleável, a gente vai utilizar óleo solúvel. Então, para cada tipo de processamento, de operação de usinagem e tipo de material, você vai ter que ter uma escolha de
fluidos de corte diferentes, certo? Ou simplesmente não utilizar fluidos de corte. Então, por isso que é importante você observar no catálogo das empresas, né, que vendem fluido de corte, o que é que elas indicam para cada tipo de usinagem e o tipo de material. E aí, máquina, ferramenta e produção. Então, para chegar ao produto final, no caso a peça, passa por diversas transformações físicas, né? E aí, a complexidade dessas sucessivas transformações e aliada com o tipo de produção, ou seja, a variedade de produtos, volume de produção, influenciam na escolha da máquina-ferramenta. Então, se você vai utilizar, por exemplo, um torno CNC, se você vai utilizar uma frasadora, se você vai utilizar uma retífica, por aí vai. E, consequentemente, vai influenciar também no tipo de fluido de corte que você vai utilizar. E aí, operações específicas e exigentes podem ser facilmente realizadas por máquinas de ferramentas clássicas, e aí utiliza fluidos especiais aditivados. Aí, no caso, seriam máquinas que faz brochadeiras, rosqueadeiras e superacabadoras. E operações variadas e perfis mais complexos podem ser obtidos por máquinas de ferramentas de reprodução, empregando fluidos de uso geral de grande compatibilidade. E no caso seriam centros de usinagem. E aí, dos aspectos ecológicos, e no caso da consideração dos operadores do meio ambiente, suas composições, os fluidos de corte contêm óleos e agentes químicos que podem causar danos ao solo, água e ar. Portanto, os fluidos de corte devem ser descartados adequadamente, certo? Utilizando as leis ambientais. Os óleos de corte puros ou integrais podem ser vendidos para refinação, regenerados pelo fabricante ou empresas especializadas, queimado para aproveitamento energético, no caso cadeiras, ou incinerado de acordo com a legislação ambiental. Quanto aos óleos emulsionáveis, os processos de descarte podem ser divididos em físico, e no caso filtração e quebra térmica, químico, adição de sais, e físico-químico, que seria quebra ácida, com a absorção a quente. No entanto, todos eles têm em comum os seguintes estágios: quebra da emulsão, separação do óleo e tratamento da água. Escolha do processo depende do estado de emulsão, da composição e do custo envolvido. Grande parte dos fluidos possui componentes que podem causar, além de impacto ambiental, doenças ao ser humano. O contato com o operador com esse fluido pode ser direto através de vapores, névoa ou subprodutos produzidos na usinagem, podem causar problemas à pele, câncer e doenças pulmonares. Então, por exemplo, quando você está lá fazendo a sua peça no torno, você aplica o fluido de corte e aí depois a peça, você terminou a usinagem, você vai lá, tira a sua peça da árvore lá, do seu suporte. Só o fato de você pegar sem luva sua ferramenta, sua peça que entrou em contato com óleo, sua mão pode imediatamente ter uma reação alérgica, certo? Então é necessário se utilizar luvas não só para manusear seu maquinário, mas também para você evitar de entrar em contato com o fluido de corte. E também com o cavaco, porque o cavaco quente, quando voa, o que ele bater, ele vai colando, certo? Vai queimando. Essas medidas preventivas, como o uso de cremes protetores, adoção de EPIs adequados, né? Pode eliminar ou minimizar esses riscos de contaminação. E aí a gente faz a análise econômica, que aí no caso vai ser o custo-benefício, né? Em relação à aquisição, armazenamento, comparo, controle de serviço, descarte do fluido de corte. Todas essas despesas estão entre 60% e 16% do custo da produção da peça, ou seja, um custo grande, né? E aí a gente tem que olhar as recomendações do fabricante, que aí essas recomendações são dos fluidos de corte, mas também do tipo de máquina e ferramenta escolhida para aquele tipo de fluido de corte que você vai utilizar. Então a gente tem, por exemplo, aqui de um catálogo de óleos e fluido de corte dessa empresa Gena,
E aí, no caso, seriam para fluidos de corte solúveis ou emulsionáveis em água. Então, por exemplo, o primeiro produto aqui seria um fluido refrigerante sintético universal biodegradável. Um pH com solução de 3%, né? De 9,4. E aí, no caso, um teste Bosch de 3% de água, grau 0. No teste Albert deu soro e concentração de uso de 2 a 10%. E aí aqui a aplicação é excelente para torneamento, fresagem, furação, alagamento, bloqueamento, filamento, esmerilhamento, estampagem leve e qualquer outras operações. O Ageocol 555 não contém óleos, fenóis, fosfatos, PCBs, nitritos ou metais pesados. É biodegradável, certo? E aí, por exemplo, vamos ver o último, que aí seria um fluido refrigerante sintético para usinagem e retificação, base vegetal para serviços pesados. E aí um pH já menor de 9. Para um corte de alumínio seria uma concentração de 4 a 6%, ferro de 5 a 10% e a retificação de alumínio de 1 a 3%. E aí, no caso, é indicado para operações mais pesadas de usinagem como furação, torneamento, modilhamento, serra, fresamento. É indicado também para operações de retificação. Quando usado em retificação, os rebolos se mantêm limpos, sem empastamento, proporcionando acabamento de qualidade superior, certo? E aí decanta rapidamente os cavacos e as soluções proporcionando uma longa vida ao serviço, maior proteção anticorrosiva após a usinagem. Então, cada fabricante que vende fluido de corte vai ter uma tabela assim, explicando o fluido de corte dele, para que serve, certo? E algumas características físicas desse lubrificante, desse fluido, né? E aí a gente tem aqui outra tabela, que no caso seria a classificação do fluido de corte. Aí a gente tem os sólidos, os líquidos, que são divididos em óleos puros, óleos emulsionáveis, fluidos químicos e gasosos. Então, as principais composições do sólido seria o grafite e o bisulfeto de molibdênio, que a gente tinha dito. A principal propriedade é a lubrificação. Já os óleos puros podem ser óleo mineral e óleo graxo, e pode ter agentes de elevada pressão, que seria o cloro, o enxofre e o fósforo, servem para lubrificação, extrema pressão e anticorrosão. Já os óleos emulsionáveis, que são compostos de óleo, água e emulsificadores, que aí no caso podem ser os agentes de elevada pressão, antioxidantes e umectantes, e aí representa uma boa refrigeração, uma ótima antioxidação, baixa lubrificação, boa anticorrosão e extrema pressão. E a gente tem os fluidos químicos, que podem ser água, sais orgânicos e inorgânicos, que também pode adicionar aditivos, né? Os agentes EP, anticorrosivos, antioxidantes, biocidas e umectantes, e aí eles vão ser de excelente refrigeração, baixa lubrificação, boa anticorrosão e oxidação, antioxidação, fácil remoção e extrema pressão. Já os gasosos podem ser o ar, o dióxido de carbono, nitrogênio e vapor, e servem para refrigeração, certo? Então, se você reparar aqui, os sólidos lubrificação, gasosos, refrigeração, e o líquido pega um pouco de tudo. Então, pode ser refrigeração e lubrificação, certo? E aí agora a gente vai ver alguns vídeos de aplicação de fluido de corte que a gente viu.